Olá, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre os tipos de família ao longo da história. A sociedade não vive um modelo estático, ela vive em permanente estado de evolução desde que o primeiro homem apareceu nesse planeta. E em busca do conhecimento, o homem procura o melhor e o perfeito para que possa cercar-se de todos os benesses possíveis que promovam o seu bem-estar. A família é importante nesse processo evolutivo porque a sociedade pensante começa dentro da nossa família. E ela também faz parte dessa ação de mudanças, ou seja, a família também evoluiu. Ao longo da história, vimos os tipos de famílias que foram mudando para buscar seu protagonismo, que lhe posiciona como base sólida da sociedade, independente da cultura onde estiver inserida. Nessas mudanças, a família continuou enfrentando e vai continuar enfrentando pressões de todos os tipos. Em cada parte do mundo, as pressões aparecem e pode variar de região para região, mas sempre acaba afetando o comportamento familiar, que para não sucumbir procura suas formas de proteção e autoafirmação, a fim de que não desapareça e termine por não intencionalmente prejudicar a própria sociedade, que ficará sem uma base de referência para sobreviver. Sem família não há sociedade organizada. Então vejamos alguns tipos de famílias que foram se formando ao longo da história. A primeira família, a consanguínea. A família consanguínea foi a primeira etapa da formação. O parentesco era efetuado por relação meramente biológica. O sangue os ligava. Todavia, deve-se notar um fato interessante. Os filhos e os pais não se relacionavam. E é desconhecida a origem desse princípio entre eles. Os laços emocionais e afetivos eram tênues. Não se sabe por quanto tempo esse tipo de família viveu e mudou seus hábitos e evoluiu para uma fase posterior, já procurando as primeiras mudanças e fortalecendo os laços familiares. Há uma argumentação sólida defendendo a ideia de que com o advento do dilúvio, a sociedade se fez ou se refez a partir de uma família, Adão e Eva. E depois a partir da família de Noé, que era formada por 8 pessoas, ele, a esposa e 3 noras. Enquanto a primeira família é estabelecida a partir de um homem e uma mulher sem filhos, a segunda família começa já com 4 famílias, a segunda etapa com 4 famílias. Noé, sua esposa, e os seus 3 filhos com as suas esposas. Então, formando 4 famílias nucleares. Essas famílias já não se comportavam como sanguíneas e já experimentavam a formação familiar através de laços afetivos. Os que não aceitam essa argumentação são pessoas que não creem no advento do dilúvio, embora haja fartas comprovações arqueológicas que mostrem a veracidade desse fato histórico. A família punaluana. A evolução da família consanguínea leva à família punaluana. As relações consanguíneas entre irmãos são evitadas e proibidas. A expressão punaluana é oriunda da palavra punalua, que significa companheiro íntimo. Nessa nova fase, terminam as relações entre consanguíneos. A organização era feita de tal maneira que as mulheres ou grupo de irmãs formavam o seu próprio grupo. As mulheres tinham agora seus maridos, dos quais os irmãos eram excluídos. Outra característica da família punaluana é que somente a descendência é estabelecida pelo lado da mãe. Somente a linhagem feminina era adotada. Surgem aqui 2 raízes que refletiam as organizações das famílias seguintes: o direito materno aos filhos e a indicação e o surgimento do matriarcado, que foi uma forma de governo familiar antes do patriarcado. Não se sabe com precisão até quando durou esta configuração familiar, mas é fato que ela apresentou graus de evolução muito rápidos e consistentes, buscando cada vez mais fortalecer a família e valorizar sua posição como um pilar na formação da sociedade. Nessa experiência empírica, procuravam rejeitar o que não dava certo e aprimorar o que funcionava em favor de todos. Aí surgiu a família sindiásmica. O surgimento da chamada família sindiásmica evoluiu do matrimônio por grupos para a união de casal, cada homem com sua mulher e cada mulher com o seu homem. Nesta fase começaram a ser cultivados os princípios de fidelidade e respeito. O problema é que esses princípios, na família sindiásmica, de direito só serviam para o homem, não para a mulher.
Ou seja, o homem poderia relacionar-se com outras mulheres fora do seu casamento, mas a mulher não poderia fazer o mesmo, se relacionando com os outros homens. Ela era obrigada à fidelidade, mas o homem não. Isso quer dizer que, mesmo evoluindo para essa etapa, ainda não se tinha chegado à família ideal. Já no final dessa fase, o homem produtor de riquezas se firma como chefe da família, assumindo também a responsabilidade pelos filhos, que antes herdavam os bens maternos. Agora, com o pai enriquecendo e trabalhando e sendo dono de muitas coisas, os filhos também entraram na herdade paterna. Por causa disso, o homem assume a liderança e cuidado pela família, e fim da era matriarcal e surge o governo patriarcal. Perdendo seu espaço de governo, a mulher se transforma aos poucos numa doméstica, que cuida dos afazeres do lar e serve apenas como reprodutora. Passou a se tratar a mulher como escrava, e isso está totalmente errado. A mulher não é escrava, ela foi feita lá para ser tua adjutora, está ao teu lado, tua companheira, te orientando, te ajudando, e como coluna te firmando. A família monogâmica. O patriarcado mergulhou a família na era monogâmica, ou seja, o casamento assumiu a postura de uma sociedade civil, com direitos e deveres de ambas as partes, mesmo com a mulher vivendo com mais deveres do que direitos. O homem assumiu a posição de cabeça e líder da família. Mas pelo menos o modelo monogâmico já estava desenhando o modelo mais próximo do ideal para atender o ponto alto dos desejos de uma família, onde os anseios e satisfações humanos pudessem ser atendidos e distribuídos igualmente, conforme o modelo bíblico esboçado pelo Eterno. Aí surge a família nuclear. O termo família nuclear surgiu em 1947 e foi usado para indicar o perfil da família monogâmica ocidental, que é constituída de marido, mulher e filhos. Tem esse significado porque, além dos rendimentos básicos de uma família, tem como objetivo desenvolver os valores morais e éticos da sociedade ocidental. Esses valores que ajudam a família a suportar ou a resistir às investidas de formas não convencionais de famílias destituídas de padrões éticos e morais, chamando-os de tradições obsoletas ou falidas. Neste rastro surgiram, ao longo deste processo, principalmente no século passado, situações como abortos, divórcios, separações, aumento de fidelidade e, principalmente, filhos traumatizados com separações nem sempre amigáveis entre seus pais. Contudo, a família ideal continua firme e resistindo a todo negativismo que visa destruir valores morais conquistados duramente com sofrimento e lágrimas. Então, quando a gente vai entender, nós vimos aqui a evolução dos tipos de família, como foram se constituindo e crescendo as famílias, até chegar na família nuclear, que é onde a gente tem que entender que é onde o Senhor quer que nós vivamos, que nós tenhamos amor, carinho, obediência, desenvolvamos cada vez mais os valores éticos e morais da sociedade, joguemos por terra essa falácia que diz aí que a família hoje é uma instituição falida. A família nunca foi e nunca será uma instituição falida, porque a família é uma instituição dada pelo Eterno, como a primeira instituição que o Eterno criou, e não é falida nem nada. O homem e a mulher, o sistema mundano, disso agora que você pode ter vários companheiros, várias amizades, você sai de um relacionamento e outro, sai de um e outro, e isso não é bagunça. Para o Eterno não aceita isso, não concorda com isso. A família é única, tem que se ver em união, em unidade, pai e mulher, pai, esposa, filhos, homem, mulher e filhos, tá trabalhando em conjunto para que aquela família cresça e daquela família se gere outra família, gerando outra família e outras famílias. E a família continue resistindo. Não abra mão da sua família, continue resistindo, porque a família ainda é um projeto do Eterno. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.